Cumprimento nessa noite a todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Quero desde já agradecer a todos que já têm acompanhado, né? Estamos lançando vídeos já a partir desse mês de janeiro. E já temos aí algumas pessoas que aderiram ao canal recentemente, né? Quero recebê-los na paz do Senhor Jesus Cristo e que peço para que siga conosco, né? Ao longo desse ano vamos estar estudando a Sagrada Escritura em diversos temas, fazendo várias abordagens a partir de várias temáticas diferentes. Então agora estamos fazendo gravação para a matéria de ética pastoral ou ética ministerial, como algumas vezes eu tenho chamado. Ok? Então essa é a aula que encerra, já temos aí algumas 8 aulas gravadas. Então faremos agora o encerramento dessa matéria, né, com essa aula. E peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal para que possa estar apoiando o nosso trabalho, estar nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus, fazendo esse canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas, tá ok? Então vamos partir aqui para a lição 4, utilizando o material CETAD, Seminário de Educação Teológica da Assembleia de Deus, um material ótimo do pastor Expedito Marinho, tá ok? Então todos que estão cursando teologia, utilizando-se desse material nos núcleos, podem então seguir junto conosco ao longo dessa aula. Vamos estar mencionando aqui os tópicos que são colocados e fazendo um breve comentário, seguindo então para a nossa conclusão. Vamos estar também compartilhando a leitura de 2 materiais, tá? Um é Padres Apostólicos, estou aqui com o da editora Paulus, tá? Editora Paulina, né? Editora Paulus, tá? Padres Apostólicos, estarei fazendo a leitura do livro chamado Didaquê, que era um manual de orientação da Igreja Primitiva. Então a Igreja Primitiva ela tinha este manual de orientação que durante muito tempo foi um material muito respeitado. Inclusive hoje a teologia resgata muito desses ensinos, que são ensinos bíblicos. Então não é um texto canônico, mas é um texto histórico e é um texto teologicamente muito sadio. Então muito do ensinamento do Didaquê é empregado naturalmente hoje nas igrejas protestantes. Outro livro que estarei fazendo referência é de Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, Papel do Cristão na Política, da editora Vida Nova. Estarei fazendo referência ao material desse grande estudioso, tá ok? Quando chegamos ao final aqui desse ponto, né, desse tópico, quando vamos falar acerca da política, tá? Então a política relacionando aí a atitude dos pastores dentro desta ética pastoral, ética ministerial. Vou fazer a leitura da introdução aqui ao nosso capítulo 4 e depois vamos seguir com breves comentários em cima dos tópicos, tá ok? Então a página 71 é a 4ª lição, ética pastoral, relacionamento entre o pastor e o pregador itinerante. Relacionamento entre o pastor e o pregador itinerante. Vamos ver o que nos diz. A igreja, para ser completa, precisa ter pessoas com diferentes ministérios. Então, isso aqui, de fato, é muito relevante, né? A gente vê Paulo em Corinto falando que o Espírito Santo, por meio de sua multiforme sabedoria, distribui dons, né, conforme aquilo que ele deseja para a igreja. Então, o Espírito Santo que está à frente desta obra, é ele que reparte esses dons conforme a sua multiforme maneira de trabalhar, dando diferentes dons e então premiando a igreja com estas capacitações, né, com essas ferramentas de trabalho. Ok? Então temos aí a necessidade desta dessa diversidade de atuação. Então alguns são levantados como líderes, mas o líder não deve se entender como superior, como estando acima dos demais, a partir da ótica de Cristo. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Essa é a verdade, ok? Essa é a diretriz. Se não estão fazendo isso em certos contextos, estão fora da Bíblia Sagrada. Estão fora da diretriz, do paradigma que é Cristo. Então aquele que assume um papel de liderança precisa conscientizar-se de ser uma liderança servidora. Assim como em liderança cristã, outra matéria aqui do currículo, inclusive está sendo ministrada na sede,
liderança cristã fala acerca do líder servidor. O líder servidor é o líder no ideal de Cristo, ok? Aquele que, crescendo em importância na igreja, não embarca numa ilusão, de ser superior aos demais, uma ilusão de ser mais importante que os demais, de ser mais capaz, mas sim tem a plena consciência de que ele está à frente como líder, incumbido pelo Espírito Santo para servir, para trabalhar em prol da obra de Deus em favor dos irmãos, ok? Liderando-os, organizando, presidindo, tá certo? Para que os talentos sejam corretamente empregados na obra de Deus, os talentos sejam aproveitados para o bem do reino de Deus, para a glória de Deus, tá ok? Então os diferentes talentos sejam administrados para que o culto tenha a liturgia correta, bem executada, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e as vidas sejam edificadas. Então aí você vai ter vários talentos que estão sendo empregados aí no exercício, né, da obra de Deus. No louvor, no ensino, na pregação, quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, levanta alguém em profecia, no aconselhamento, no auxílio, tá certo? No servir das mesas, o diaconato, aqueles que são os braços e as pernas dos ministros, né, que estão ali na linha de frente. Então a igreja que é conduzida à adoração e que entrega uma adoração em espírito e em verdade. Então, tudo isso faz parte de uma boa liturgia e que precisa ser preocupação desses ministros, ser preocupação desses líderes. Eles precisam então estar empenhados, dedicados para que isso tenha um desenvolvimento eficaz, eficiente, para que tudo isso venha concatenar-se num servir a Deus com qualidade, um culto racional, como o apóstolo Paulo requereu aos romanos, tá certo? Entregando então suas vidas como um sacrifício vivo, diferentemente, né, dos rituais levíticos. Nós não somos mortos, né, literalmente, mas espiritualmente nós estamos entregues como sacrifício, como holocausto. Nossa vida totalmente entregue a Deus para a honra e a glória do seu santo nome. Então, por isso que ele parte daqui desse entendimento, que são diferentes ministérios atuando de forma concatenada para a glória de Deus. E o ministro está à frente como aquele que organiza tudo isso. Um exemplo que eu usei em aulas anteriores, quando falei acerca de uma seleção, de um clube de futebol, seleção brasileira. Você tem um técnico de futebol, que às vezes foi até um grande jogador também, e agora ele está na posição de técnico, e assim ver surgir outros jogadores que conseguem até mais sucesso do que ele, são mais famosos do que ele, tá certo? Conseguem mais mídia, ganham mais, têm mais sucesso. E alguém poderia pensar que isso viria a mexer com seu ego, né? Deixá-lo talvez enciumado com essa situação, mas ele só iria ceder esse tipo de sentimento se ele não tivesse a inteligência necessária para ver que quanto mais esses talentos aparecem e crescem e estão disponíveis para ele, melhor será então sua gestão, porque ele poderá, de forma talentosa, de forma inteligente, esquematizar um meio de que esses talentos sejam empregados no serviço, né, no jogo, na tática que ele vai estar engendrando, né, para a partida, e trazendo sucesso, tá certo? Trazendo, por exemplo, né, a conquista, né, do título. Aquilo vai angariar para ele honra e glória. Ele vai então vai ser um gestor de sucesso, vai ser um técnico bem sucedido. Assim também acontece com os líderes ministeriais, com os pastores, com os ministros, que vêm dentro da congregação surgirem grandes pregadores, grandes ensinadores, grandes líderes, pessoas com ideias excelentes, pessoas com postura, com inteligência, tá certo? Contato para se relacionar, tá certo? Que consegue de fato liderar grupos. E quando ele vê surgir isso, ele só vai se ver enciumado ou se ver inseguro se ele não tiver, primeiro, temor de Deus. Então ele tem que ter temor de Deus, como João Batista, também mencionei em outra aula. Importa que ele cresça, que eu diminua. Se é para a glória de Deus, que cresçam, então que se desenvolvam, que de fato consigam angariar sucesso para a glória de Deus. Então, primeiro, o centro não é ele, o centro é Cristo.
e ele é um dentre os servidores. Tanto o irmão que serve limpando o banheiro, quanto ele que serve administrando, gerindo, tá certo? Os talentos, a liturgia, né? A igreja de modo geral. Então são talentos, são diferentes formas de servir. Ele também é um servidor. Juntamente com aquele irmão, com aquela irmã, ele também é um servidor. Ele está servindo também ao mesmo Senhor. Agora ele serve numa posição estratégica. É isso que ele precisa se conscientizar. E estando ele nessa posição estratégica, precisa observar esses talentos e precisa empregá-los da forma correta. Viabilizar o meio para que todos eles possam trabalhar de forma ordeira, de forma organizada, para que esses irmãos venham ter um crescimento saudável, não se envaidecer, que é o problema quando você vê algumas pessoas que ganham muito destaque e você dá muito espaço. E elas acabam se envaidecendo com isso, crescendo de tal modo que elas se acham maiores até do que a igreja. Acho que a igreja lhe deve algum tipo de honraria especial, destaque, tá certo? Mais atenção do que os demais, mais espaço do que os demais, porque ele prega muito bem, porque a retórica dele, porque a espiritualidade dele, eles começam a achar que eles merecem, demandam, né, um destaque a mais, porque eles talvez entendam que está trazendo um resultado maior. E isso, na verdade, é um envaidecimento destrutivo que vai levá-lo sim à queda, à ruína. Então, a ruína, a queda precede a arrogância, né? Essa petulância. Então, isso vai levá-lo à destruição. Assim, o ministro precisa administrar essas situações para talvez chamar a atenção, exortar alguns a voltar à humildade, dar mais espaço, incentivar outros para que se manifestem, né, para que contribuam, participem, entreguem algo de qualidade para Deus, e outro talvez até colocar um tempo para meditar, pensar, ou deslocar para uma outra função, para que possa então ter um aprendizado maior e crescer como pessoa, crescer como homem, mulher de Deus, ter outras experiências. Então você precisa ter esse entendimento de que você é o técnico, você está com a prancheta na mão, e está administrando esses talentos, e está bolando a tática para que de fato sua administração seja eficaz e venha trazer sucesso. E o sucesso é para a glória de Deus, o sucesso é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor se destaca pelo cuidado no dia a dia do rebanho, e o evangelista pelo desbravamento entre os não convertidos, e pelo reavivamento dos convertidos. Embora haja pastores com dom de evangelista e evangelistas com dom para pastorear, não vamos focalizar aqui o dom ou o título, mas o ofício, não necessariamente o dom. Então, muitas pessoas recebem da parte do Espírito Santo um dom, o Espírito Santo lhe deu, porque é dele, tá certo? É uma prerrogativa dele. O Espírito Santo não está sujeito à cartilha de instituições, tá? Então ele confere esse dom, ok? E ele confia que este em quem ele investiu vai dar a resposta. E muitas das vezes essa resposta é dada sem que uma instituição, uma igreja local perceba. Mas isso está acontecendo. O Espírito Santo de Deus está usando para aconselhar vidas, para ensinar, para liderar pessoas, tá certo? Para de fato exercer aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe levantou para exercer, independentemente do reconhecimento ou não de uma instituição. Então é isso que estamos dizendo aqui com relação a dom. O Espírito Santo lhe confiou esse dom. Agora, independentemente dessa questão de dom e título, então tem o dom, é interessante se ele tiver o dom e o título. Então ele tem o dom, e a igreja local tem líderes que são observadores, são espiritualmente dirigidos pelo Espírito Santo, são inteligentes, tá certo? E percebem esta ação, percebem esse talento que foi empregado nessa vida e colocam ele numa posição estratégica. Falam, o Espírito Santo de Deus te levantou nesta área, então vamos abrir espaço para que você exerça. Então temos o dom e também o título. Algumas vezes temos o dom, não o título, porque a instituição não percebeu, tá certo? Ou talvez esteja limitada em relação a alguns conceitos, né? Então ela acaba fechando esta oportunidade, né? Não confere essa oportunidade, esse reconhecimento, mas isso não vai atrapalhar a ação do Espírito na vida daqueles que ele levanta.
Agora, uma instituição que está sendo gerida por pessoas que estão sensivelmente, espiritualmente sensíveis ao Espírito Santo, elas vão então juntar, vão fundir essas duas situações. Tem o dom do Espírito, e eles percebendo que a pessoa tem o dom, conferem também o título. E a pessoa que tem espaço de atuação, e o Espírito Santo de Deus vai usar poderosamente. Então tem essas situações, ele diz, vamos focalizar no ofício, ou seja, pragmaticamente falar acerca da realidade, aquilo que é visto, aquilo que acontece. Então ele diz, olha, vão haver situações em que alguém que exerce o evangelismo, é o contraste que ele quer fazer aqui, entre o pastor local ou o dirigente e o evangelista. Então ele está traçando aqui esse contraste para mostrar essas diferentes situações e como cada uma dessas situações vai ter privilégios e deméritos, tá certo? Vai ter privilégios, vai ter vantagens e desvantagens. Então, algumas vantagens são mérito para o pastor, outras vantagens são mérito para o evangelista, tá certo? Mas algum mérito do evangelista pode ser um demérito e algum aspecto para o pastor, bem como do pastor para com o evangelista. Agora, nós conscientizando este e aquele acerca dos seus locais de atuação, do seu papel, da sua importância dentro do todo, eles vão trabalhar conjuntamente, vão se respeitar e trabalhar de forma ordenada, organizada, tá certo? De forma cooperativa, vão cooperar um para com o outro. Então é isso que ele está desenvolvendo aqui, a cooperação entre os ministérios, a cooperação entre os talentos, entre os dons, entre aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, no reino de Deus, tá ok? O ministério do pastor é fixo, enquanto do evangelista é móvel. Por conta disso, o pastor se desgasta bem mais do que o evangelista. Mas, por outro lado, o povo se apega mais ao pastor do que ao evangelista. O povo não segue o evangelista, mas segue o pastor. Por ser rotineiro, o ministério do pastor não se destaca tanto como o do evangelista. Contudo, é mais confiável que o do evangelista. O evangelista precisa considerar e atentar para esses detalhes. Por se apresentar com sermões selecionados, usando técnicas formais, é bastante comum o pregador avivalista impressionar o povo bem mais que o pastor, mas isso não pode abalar o equilíbrio emocional do pastor, a ponto de ele se sentir inferiorizado e até enciumado. Antes deve entender que cada um tem o seu status. Seu prestígio perante o povo resulta de outros valores que provavelmente o evangelista não possui. O evangelista, por sua vez, não deve se envaidecer pela capacidade de impressionar a igreja com a sua pregação eletrizante, pois se ele assumir o lugar do pastor, provavelmente logo o povo enjoará do seu trabalho e pedirá o pastor, o retorno do pastor. Então temos aí essa situação. Ele é um homem de Deus com larga experiência, muita vivência, então ele está falando aqui a partir de casos que ele conhece, a partir das experiências próprias, que ele viu. Então, aproveitando essa experiência com a qual ele enriquece aqui a matéria, ele está falando acerca das situações nas quais o evangelista ele tem uma atuação impactante. A atuação do evangelista é impactante. Ele traz uma mensagem que ele preparou muito bem, tá certo? Uma retórica muito bem desenvolvida, tá certo? Ele orou por aquela mensagem. Então, num dia pontual, ele vem fazer um trabalho. Então, temos aí, dentro da organização, da estrutura eclesiástica, que nós conhecemos, o diaconato, então aqueles que aceitam a Cristo, eles, uma vez que apresentam testemunho cristão, são convidados a ser cooperadores. E aí ficam ali na igreja local. O cooperador só é reconhecido na congregação em que ele está, na congregação local. E aí, passado o tempo, ele é apresentado também na sede. Então ele fica sendo conhecido no setor, como cooperador. Até ser consagrado ao diaconato. O diaconato é o primeiro degrau, tá certo? Na hierarquia, quando ele é consagrado a ser diácono daquela igreja, ok? Posteriormente, vindo a ser presbítero, poderá ser consagrado ao presbitério. Então agora, como presbítero, ele é auxiliador, tá certo? Do dirigente local, do pastor local. Então, presbitério, que é local, tá certo? Auxilia no ensino ao dirigente local.
do presbítero, você segue então para o cargo de pastor e evangelista. Temos aí essas diferentes colocações. O evangelista, como ele coloca aqui bem no exemplo, é aquele que está focado, está voltado para um trabalho que talvez não seja um trabalho de continuidade longa, tá certo? Como é o trabalho exercido pelo pastor local. Então o pastor local está constantemente ali naquela congregação, conhece as famílias, lida com os problemas locais, né? Aconselhamento, disciplina, muitas das vezes, o ensino corriqueiro, tá certo? Então ele vai administrando essa obra a longo prazo. Enquanto que o evangelista, certo? Passando dessa linha do diácono, presbítero, chegando agora evangelistas e pastores, você terá então essas diferentes atuações. O evangelista, ele vem em momentos pontuais e faz um trabalho para alcançar novas vidas, alcançar novas almas, trazer um crescimento numérico para aquela igreja. Então ele tem uma mensagem mais voltada ao âmbito da salvação, tá certo? Uma mensagem mais impactante e um trabalho mais pontual. Então ele não permanecerá ali longa data, muito tempo. Ele tem um trabalho mais itinerante. Então ele é consagrado dentro daquele setor, aquele setor investiu na sua formação, né? Conhece seu histórico, seu testemunho. Então ele fica ali como que itinerante nas congregações vinculadas àquele setor. Então o pastor setorial, tá certo, que foi colocado, tá certo, pelo presidente, né, daquela convenção. Então aquele presidente da convenção confiou aquele setor àquele pastor setorial, que é administrador daqueles pastores dirigentes das congregações, que estão fixos nas congregações. E os evangelistas transitam então entre essas congregações, são enviados para trabalhos específicos. Então ele chega numa congregação e tem um dirigente local que está fazendo trabalho a longo prazo, aconselhando, ensinando, né, disciplinando, né, visitando as famílias, pregações, estudos, dando oportunidades a presbíteros, a diáconos, a cooperadores, convidando outras pessoas. Então ele é o administrador daquela congregação, ele é o dirigente local. E o evangelista virá então para cooperar com ele num trabalho específico, avivalista, por exemplo, evangelístico, tá certo? Conscientização missionária, né? Uma conferência, um seminário. Então ele virá realizar aquele trabalho pontual, como ele é de confiança, né, daqueles pastores, daquela gestão, daquele setor. Ele será então será confiado a ele então aquele trabalho, aquele exercício, né, naquela situação pontual. Então, é aí onde entra o contraste. Ele fará esse trabalho e talvez vai chamar a atenção, porque este mesmo era o seu intuito, de trazer uma mensagem impactante, uma mensagem que muitas das vezes conscientizasse as pessoas à ação, trouxesse pessoas para Cristo através de um apelo direto, né, expondo o Evangelho, expondo testemunhos e trazendo então esta conscientização para se render aos pés de Cristo. E quando o seu trabalho é abençoado por Deus, muitas almas virão então, e essas almas que vão entrar através dessa conferência, desse seminário, desse congresso, dessa mensagem, tá certo? Serão então cuidadas dentro da igreja local. Aí você terá as pessoas que são confiadas como discipuladores e você terá o dirigente local que se incumbirá de organizar equipes de visita, ele mesmo fazer visitas, conversas, leva para o gabinete, aconselha, conversa, aquele trabalho a longo prazo. Então, ele não pode ficar enciumado por um evangelista ser enviado para lá, trazer uma mensagem impactante e isso trazer um certo alvoroço. E as pessoas passarem um tempo comentando sobre isso. E ele talvez olhar para isso com certo encantamento e pensar, nossa, mas poderia ser eu. Não, mas você tem o seu lugar de trabalho, que é exatamente esse trabalho a longo prazo. Que talvez esse evangelista não fosse bem sucedido nesse trabalho. Talvez não teria a paciência necessária para isso, porque não foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus com o talento, com o dom necessário para dar esse trabalho a longo prazo, essa longanimidade, tá certo? Para ser persistente, ser insistente, muitas das vezes. Pessoas se convertem, aí ficam naquela situação em que ele oscila.
Ele vem para o culto, mas depois ele se desanima e tem que visitar, aí volta, se reconcilia, passa um tempo, daqui a pouco se entristece, chama para o gabinete, aconselha. Talvez um evangelista, o Espírito Santo de Deus, conhecendo essa natureza, essa personalidade, essa estrutura, por isso não o levantou como pastor. Se ele, por força talvez da igreja local, da instituição, fosse colocado como pastor, talvez ele trouxesse prejuízos a essas almas. Talvez ele não tivesse a paciência necessária que alguém que foi levantado como pastor de fato tem, que apresenta. Então cada um terá suas qualidades. Uma mensagem mais impactante, mas também pontual. O outro, uma mensagem mais corriqueira e tranquila, mais constante. Aquilo que vai acompanhando a vida dos cristãos ao longo do seu crescimento. Que apresenta pessoas quando nascem, não são batizados, não praticamos o pedobatismo. A Bíblia Sagrada não nos dá respaldo para isso. Então, crianças são apresentadas como o Senhor Jesus Cristo foi no tempo. Então, ele apresenta crianças que depois ele faz a cerimônia de casamento. Então, ele acompanha vidas ao longo de uma história. Tá, ok? Talvez não na mesma congregação, porque ele também tem uma situação, principalmente no nosso contexto, em que um dirigente é colocado na congregação, passado determinado tempo, ele é transferido para uma outra, mas ele circula dentro daquele setor. É uma só igreja, tá certo? A sede e as congregações são uma só igreja. Essa questão de sede, congregação, é besteira, isso é administrativo. Isso não faz nenhum sentido no reino de Deus. É uma igreja só. Então, uma igreja só está sendo gerida por um pastor setorial que tem como seus auxiliares dirigentes locais e outros que são colocados como pastores evangelistas que fazem esse trabalho de itinerância, que era o que Paulo fazia em relação a Tito e Timóteo, por exemplo, eram seus bispos, e fazia esse trabalho de itinerância também, até que Tito foi colocado como um pastor, um dirigente local em Creta. Ele era o pastor setorial de Creta, para organizar igrejas ao longo de toda aquela ilha. E Timóteo, por exemplo, pode ter sido enviado para fazer um trabalho itinerante, ali também andando pelas igrejas e verificando a situação em cada congregação. Então você tem esses trabalhos que concatenadamente, conjuntamente, todos trabalhando no mesmo espírito, é para a glória de Deus e para fortalecimento do seu reino, para a expansão das fronteiras do reino de Deus. Então é isso que ele levanta aqui, que foi interessante a gente destacar, para que esse conflito não exista, para que isso seja dirimido, destruído, tá certo? Para que seja obliterado, isso não venha a ser um empecilho, nem tristeza para alguns, nem empecilho para outros, mas para que isso sendo desfeito, todos possam entender o seu lugar, aceitar o lugar onde Deus lhe colocou e trabalhar da melhor maneira para o reino de Deus, tá certo? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Quer seja um itinerante, quer seja alguém fixo numa igreja local, quer seja alguém no posto de liderança ou subalterno, sabendo que até o líder também é servo, servidor. Ele é um líder, servidor. Ele é um dirigente, servidor. Ele é um pastor, servidor. Porque todos servem ao sumo pastor. O único pastor verdadeiramente é Cristo. Aqueles que são levantados são representantes de Cristo junto ao rebanho. Ele preside sobre um rebanho que não é dele. Ele vai apresentar esse rebanho ao verdadeiro pastor que é Cristo. Então temos que olhar para eles e cooperar com eles e ajudá-los a exercer o trabalho para o qual eles foram chamados, para o qual eles foram levantados. Um trabalho que não é fácil, mas é sim gratificante, porque a coroa celestial, como Paulo disse, está guardada. Então nós temos que ser cooperadores uns dos outros. Por se apresentar com sermões selecionados, usando técnicas formais, é bastante comum que o pregador evangelista impressione o povo. Isso aqui na verdade eu já li. Então tranquilo em relação a esse contraste que ele apresenta aqui. Aí ele parte por algumas situações bastante corriqueiras aí da rotina, né, da vida da igreja, que é o que a gente pretende observar aqui. Vamos só colocar aqui o primeiro slide. O texto bíblico que eu trago para fundamentar então a nossa observação sobre esses pontos e as situações que são colocadas. Antes de partir para o comentário sobre essas sessões, deixa eu ler com vocês a primeira contribuição aqui, que está em Padres Apostólicos, editora Paulus, tá? Editora Paulus. Vamos partir para